Ele tinha tudo, até perder o que julgava mais importante. Ela só queria sobreviver, mas acabou ensinando o verdadeiro sentido de recomeçar. Uma criança entrou em cena, e com palavras inocentes mudou o rumo de 3 destinos. E quando todos duvidavam, o impossível decidiu acontecer bem diante dos olhos de quem mais desprezava. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol mal despontava no horizonte, mas para Isabela, o dia já havia começado há horas. Não havia luxo em sua rotina, apenas a urgência de uma vida que cobrava caro. Sobre a mesa puída da cozinha, uma pilha de contas parecia crescer a cada amanhecer, sufocando-a com a realidade nua e crua. Ao lado, o prato vazio de Sofia, sua pequena e faminta estrela-guia, era um lembrete constante de que a esperança, por si só, não enchia barrigas. Foi essa imagem, mais do que qualquer desespero, que a empurrou para a decisão que viria a mudar tudo. O anúncio era vago, quase disfarçado em meio a ofertas de empregos domésticos comuns. Cuidadora particular, dedicação integral, remuneração acima da média. Isabela sabia que acima da média significava desespero do outro lado. E ela não estava errada. A mansão do bairro nobre era um monumento à opulência, um contraste gritante com o seu mundo. Lá dentro, esperava não um idoso frágil, mas um homem em seus 40 e poucos anos, com o corpo forte e imponente, agora aprisionado a uma cadeira de rodas. Arthur, o nome que ecoava nos corredores como um lamento, era um magnata da construção civil, cuja vida havia sido estilhaçada por um acidente devastador. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora carregavam um vazio profundo, uma descrença em tudo e em todos. Quando Isabela foi apresentada, ele mal a olhou. Mais uma que vem atrás do meu dinheiro, mulher, sibilou, a voz áspera como lixa. Isabela sentiu o golpe, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela já havia enfrentado tempestades maiores do que a arrogância de um homem ferido. Respirou fundo, lembrando-se de Sofia, e manteve-se firme. Não havia espaço para o orgulho ferido ali, apenas para a dignidade silenciosa de quem luta para sobreviver. O primeiro banho foi um ritual de tensão. A água morna, o sabonete perfumado, o vapor que embaçava o espelho, tudo parecia irreal diante daquele corpo antes tão potente, agora tão dependente. Arthur se contorcia, resmungava, tentava afastar as mãos dela com um esforço inútil. Não preciso da sua caridade, ele rosnou, os olhos faiscando. Isabela ignorou as palavras, focando na tarefa. Suas mãos, calejadas pelo trabalho e pela vida, moviam-se com precisão e delicadeza. Ela não o olhava com piedade, tampouco com repulsa. Seus dedos percorriam as cicatrizes em suas costas e pernas, marcas profundas de um passado recente, e ela as tratava não como falhas, mas como testemunhas de uma batalha. Naquele silêncio preenchido apenas pelo som da água, algo se quebrou dentro de Arthur. Não era a frieza que ele cultivava há meses, mas uma sensação estranha, quase esquecida. Humanidade. O toque de Isabela não trazia o julgamento que ele esperava, nem a compaixão forçada que o irritava. Era apenas cuidado, puro e simples. Dias depois, durante uma das sessões de fisioterapia improvisadas que Isabela insistia em fazer, Arthur, com a voz ainda áspera, mas com um tom quase confessional, falou sobre o acidente. Eu desviei o carro, ele disse, olhando para um ponto fixo na parede, para salvar alguém que não merecia o sacrifício. Isabela ouviu, sem interromper, sem perguntar, apenas acolhendo a dor que transbordava daquelas palavras. Ela não o julgou pela raiva, nem pela amargura. Apenas ofereceu seu silêncio, sua presença. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur dormiu em paz. Um sono profundo e sem pesadelos, como se um peso invisível tivesse sido retirado de sua alma. O caminho seria longo, mas uma pequena fresta de luz havia se aberto na escuridão. A presença de Sofia na mansão era um segredo que Isabela guardava com a mesma ferocidade com que protegia a própria vida. O quarto dos fundos, modesto e quase esquecido, tornara-se o refúgio da menina, um espaço onde a inocência de seus 5 anos podia florescer longe dos olhos curiosos e do julgamento alheio. Isabela sabia o risco que corria ao tê-la ali, mas a alternativa,
Deixá-la sozinha em casa, ou pior, enviá-la para a casa de vizinhos que mal conhecia, era impensável. Sofia era sua razão, seu motor, e mantê-la por perto era uma necessidade que superava qualquer regra do emprego. Em uma tarde ensolarada, enquanto Isabela preparava uma das compressas de ervas para as pernas de Arthur, o inesperado aconteceu. A porta do quarto dos fundos, que ela jurava ter trancado, rangeu suavemente. Sofia, com seus cabelos cacheados e olhos que brilhavam como jabuticabas, surgiu no corredor. A curiosidade infantil havia vencido o tédio, e ela, sem qualquer noção do protocolo ou da gravidade da situação, correu em direção à sala onde Arthur estava. Isabela sentiu o coração disparar, um misto de pânico e desamparo. Tentou interceptar a menina, mas era tarde demais. Sofia, com a leveza de quem nada teme, parou diante da cadeira de rodas de Arthur, os olhinhos fixos nele. O homem, que até então estava com a expressão carrancuda, pareceu congelar. Seus olhos, acostumados a desviar o olhar de tudo que pudesse evocar piedade, encontraram os de Sofia. A menina, com a voz doce e cristalina, quebrou o silêncio tenso. "Você é especial", ela declarou, estendendo uma mãozinha para tocar o joelho inerte de Arthur. "Suas pernas ainda estão sonhando. Vamos acordá-las." O impacto foi imediato, avassalador. Não no corpo de Arthur, que permaneceu rígido e inerte, mas em sua alma. Ele, que se orgulhava de sua frieza inabalável, que havia construído muros impenetráveis ao redor de seus sentimentos, sentiu algo estranho e poderoso. Uma emoção que há muito não experimentava. Um nó na garganta que teimava em se formar. Uma criança desconhecida, com sua pureza e inocência desarmantes, havia penetrado a armadura que nem mesmo o acidente mais brutal conseguira romper. Arthur, acostumado a comandar e a ser temido, viu-se sem palavras. O choque de ver uma criança em sua casa, e ainda mais, a audácia daquelas palavras, o deixou atordoado. Isabela, ainda paralisada pelo susto, observava a cena, apreensiva. Mas a reação de Arthur não foi de raiva, como ela temia, e sim de uma surpresa quase infantil. Ele piscou e um leve rubor subiu ao seu rosto pálido. A partir daquele dia, a dinâmica na mansão mudou. Sofia, com sua presença luminosa, tornou-se um raio de sol inesperado. Arthur, que antes repelia qualquer toque ou palavra de conforto, começou a aceitar o que antes considerava absurdo, que o toque daquelas mãos humildes, as de Isabela e a presença daquela criança, estavam fazendo uma diferença. Ele ainda não compreendia bem o que era, mas sentia que algo estava se movendo dentro dele, algo que ia além dos músculos e dos nervos. A esperança, antes uma palavra vazia, começava a ganhar um contorno tênue, quase imperceptível, mas real. Com a presença de Sofia se tornando uma constante, ainda que discreta, uma nova rotina se instalou na mansão. Os dias de Arthur, antes monótonos e preenchidos apenas pela amargura, ganharam um ritmo diferente, quase ritualístico. Isabela, com uma dedicação que ia além do profissionalismo, introduziu uma série de práticas que, à primeira vista, pareciam saídas de um livro antigo de curas populares. Massagens com ervas aromáticas, cujos cheiros preenchiam o quarto, banhos mornos com óleos perfumados que relaxavam os músculos tensos, compressas alternadas de calor e frio que buscavam despertar a circulação. Ela falava enquanto trabalhava, sua voz suave preenchendo o silêncio. "Minha mãe me ensinou tudo isso", ela explicava, enquanto seus dedos habilidosos exploravam os pontos de tensão nas pernas de Arthur. Ela era cega, mas suas mãos viam. Dizia que o corpo tem memória e que a fé pode mover montanhas, ou, no nosso caso, acordar nervos adormecidos. Arthur, no início, zombava. Sua mãe era uma curandeira, então? Por acaso ela também fazia poções mágicas? Ele ironizava, um sorriso cínico brincando em seus lábios. Ele, um homem de ciência e números, achava absurda a ideia de que toques e ervas pudessem fazer o que a medicina moderna não conseguia. No entanto, mesmo com todo o seu ceticismo, ele não podia negar o que sentia. Era sutil, quase imperceptível a princípio. Um formigamento discreto, como pequenas agulhas dançando sob a pele. Um leve impulso, uma contração involuntária em um músculo que ele jurava estar morto. Sensações
que ele atribuía ao cansaço, à imaginação, a qualquer coisa que não fosse a verdade que começava a se insinuar. Mas os formigamentos se tornaram mais frequentes, os impulsos mais definidos. Ele observava as mãos de Isabela, a concentração em seu rosto e a fé inabalável em seus olhos. E então veio o medo. Um medo profundo e paralisante. Medo de acreditar. Medo de se permitir a esperança, de se apegar a uma possibilidade que poderia ser apenas uma ilusão cruel. Ele havia se blindado contra a dor, contra a decepção. A frieza era sua armadura. E a ideia de que essa armadura pudesse ser rachada por algo tão simples quanto o toque de uma mulher e a fé de uma criança o apavorava. A recuperação física era um desafio, mas a recuperação da alma, a permissão para sentir novamente, parecia uma montanha muito mais alta para escalar. O medo de Arthur, no entanto, era uma barreira que a esperança, alimentada por pequenos milagres diários, começou a corroer. Ele passou a ansiar pelas sessões com Isabela, não apenas pelo alívio físico, mas pela quietude que ela trazia, pela sensação de estar sendo verdadeiramente cuidado. Observava cada gesto dela, a forma como suas mãos se moviam com uma precisão quase artística, a paciência em seus olhos, e acompanhava cada fala de Sofia, que com sua presença espontânea preenchia a casa com uma alegria que Arthur pensava ter perdido para sempre. Sofia, alheia à complexidade dos sentimentos adultos, havia se tornado uma presença constante e bem-vinda. Ela entrava na sala de Arthur com seus desenhos coloridos, contava histórias inventadas e, muitas vezes, sentava-se no chão ao lado da cadeira de rodas, conversando com ele como se ele fosse um amigo de longa data. "Estou treinando para ser terapeuta, sabia?" Ela disse um dia, os olhos brilhando enquanto imitava os movimentos das mãos de Isabela sobre as pernas de Arthur. "A mamãe disse que é preciso ter mãos que sentem e um coração que ouve." Naquele mesmo dia, enquanto Sofia tagarelava sobre seus planos futuros de curar pessoas, Arthur sentiu algo profundo em sua perna direita. Não era o formigamento discreto de antes, nem o impulso passageiro. Era uma cócega inconfundível que o fez estremecer. Ele piscou incrédulo e tentou mover o pé, mas o músculo permaneceu inerte. Ainda assim, a sensação era real, vívida. Um riso fraco, quase um bufo, escapou de seus lábios. Ele riu de si mesmo, da sua incredulidade, da ironia de uma cócega ser o primeiro sinal de vida em meses. Sofia, percebendo a reação, parou de falar e olhou para ele curiosa. "O que foi, tio Arthur?" Ela perguntou com sua voz infantil. Arthur balançou a cabeça, ainda rindo, mas agora com os olhos marejados. "Nada, pequena. Apenas senti algo. Algo que eu não sentia há muito tempo." A cócega era a prova que ele precisava, a rachadura definitiva em sua armadura de ceticismo. A esperança, antes um fio tênue, agora se tornava uma chama, pequena mas constante, aquecendo o que antes era gelo em seu peito. Ele olhou para Isabela, que o observava com uma mistura de surpresa e alegria contida, e um sorriso genuíno, há muito esquecido, surgiu em seu rosto. A mansão de Arthur, antes um mausoléu de silêncio e desesperança, começava a vibrar com uma energia diferente. A risada de Sofia, os sussurros de Isabela durante as massagens e até mesmo os gemidos de esforço de Arthur durante os exercícios preenchiam os cômodos com uma melodia de vida. No entanto, essa nova harmonia estava prestes a ser quebrada por uma nota dissonante. Heloísa, a antiga companheira de Arthur, uma mulher elegante e imponente, que havia se afastado após o acidente, decidiu fazer uma visita inesperada. Ela era a personificação da vida que Arthur havia perdido. O luxo, o status, a conveniência. Sua presença, antes bem-vinda, agora parecia uma invasão. Heloísa havia sido a noiva de Arthur, mas a promessa de casamento se desfez junto com a capacidade dele de andar. Ela o visitava esporadicamente, sempre com um ar de superioridade e uma falsa preocupação, mais interessada em manter as aparências do que em seu bem-estar. Ao entrar na sala de estar, Heloísa notou a mudança no ambiente. O ar não era mais tão pesado, e um leve aroma de ervas e óleos perfumados pairava no ar. Seus olhos afiados varreram o cômodo até pousarem em Sofia, que estava sentada no chão,
desenhando com giz de cera perto da cadeira de rodas de Arthur. A menina, alheia à atenção que sua presença gerava, cantarolava baixinho. O sorriso forçado de Heloísa desvaneceu-se. "O que é isso, Arthur?" Ela perguntou, a voz gélida, ignorando completamente a criança. "Desde quando sua casa virou creche?" Arthur, que estava conversando com Sofia sobre o desenho, sentiu o sangue gelar. Ele sabia que a presença de Sofia era uma linha tênue, e o olhar de Heloísa era de puro desdém. Isabela, que estava na cozinha preparando o chá da tarde, ouviu a voz estridente de Heloísa e correu para a sala. Seus olhos encontraram os da antiga noiva, e ela sentiu a hostilidade no ar. "Quem é essa criança, Isabela?" Heloísa disparou, voltando-se para a cuidadora, ignorando Arthur. "Você está transformando esta casa em um circo. Não me diga que essa é a sua filha. Isso é um absurdo. Invasão de privacidade, desrespeito total." Isabela permaneceu em silêncio, o rosto impassível, mas por dentro sentia a raiva borbulhar. Heloísa continuou, sua voz crescendo em volume e desprezo. "Você é apenas uma mulher que dá banho em um inválido, Isabela. Uma cuidadora. Jamais poderia substituir os profissionais renomados que o Arthur sempre teve. O que você sabe sobre fisioterapia? Sobre recuperação? Não passa de uma sombra, uma serviçal. E agora traz uma criança para cá? Isso é inaceitável." Arthur ouviu tudo, calado. Seu corpo estava paralisado, mas algo dentro dele fervia. As palavras de Heloísa, carregadas de preconceito e desprezo, atingiram não apenas Isabela, mas também a ele. Ele sentiu a humilhação que Isabela estava sofrendo e a injustiça daquelas acusações. A frieza que Heloísa exibia era um contraste brutal com o calor humano que Isabela e Sofia haviam trazido para sua vida. O silêncio de Arthur não era de concordância, mas de um choque profundo. Ele observou Isabela, que apesar das palavras cruéis, não vacilava. E naquele momento algo em Arthur mudou para sempre. O silêncio de Isabela, diante da torrente de insultos de Heloísa, era mais eloquente do que qualquer resposta. Ela não se defendeu, não elevou a voz, apenas manteve o olhar firme, como uma rocha inabalável diante da tempestade. Arthur, que observava a cena com uma intensidade crescente, sentiu um nó se formar em seu estômago. A passividade de Isabela não era fraqueza, mas uma dignidade que ele, em sua vida de privilégios, jamais havia compreendido. Ele, que sempre teve o poder de calar a todos com uma palavra, via-se agora impotente, preso à cadeira, enquanto a mulher que o estava salvando era humilhada. A raiva começou a borbulhar dentro dele, não por si mesmo, mas por Isabela e por Sofia. A voz de Heloísa continuava, cortante e cruel. "Você não passa de uma oportunista, Isabela, querendo se aproveitar da fragilidade do Arthur. E essa criança, quem garante que ela não é um plano para se infiltrar ainda mais na vida dele?" Foi então que Arthur encontrou sua voz rouca e forte, carregada de uma autoridade que ele pensou ter perdido. "Chega, Heloísa!" ele bradou, e o som de sua voz ecoou pela sala, fazendo a antiga noiva se calar abruptamente. "Você não tem o direito de falar assim com Isabela, nem de questionar a presença de Sofia nesta casa." Heloísa o encarou, chocada. "Arthur, você está defendendo essa mulher. E essa criança? Você se esqueceu de quem eu sou?" "Eu me esqueci, sim, Heloísa." Arthur retrucou, a voz ganhando força. "Eu me esqueci do que é ser superficial, do que é julgar as pessoas pela sua posição social. Isabela não é uma oportunista. Ela é a única pessoa que se importou de verdade comigo desde o acidente. Ela me trouxe de volta à vida, Heloísa, enquanto você me abandonou." As palavras de Arthur caíram como um raio na sala. Heloísa empalideceu, sua postura antes altiva, agora vacilante. Sofia, que havia se encolhido um pouco, olhou para Arthur com os olhos arregalados, como se ele fosse um herói. Isabela, por sua vez, sentiu um alívio imenso, e um calor se espalhou por seu peito. A defesa de Arthur não era apenas uma proteção, mas um reconhecimento, uma validação de tudo o que ela representava. "Eu não quero você mais nesta casa, Heloísa." Arthur continuou, a voz firme e inabalável. "Saia, e não volte mais." Heloísa, humilhada e sem palavras, pegou sua bolsa e saiu da mansão, os passos apressados e pesados. O silêncio que se seguiu à sua partida era diferente do silêncio anterior.
Era um silêncio de vitória, de libertação. Arthur olhou para Isabela, seus olhos encontrando os dela. Não havia mais a barreira do orgulho, nem a frieza do desespero. Havia apenas gratidão, respeito e uma nova e poderosa conexão. Aquele confronto havia selado algo entre eles, um laço invisível, mas inquebrável. A partida de Heloísa deixou um vácuo na mansão, mas não um vazio. Pelo contrário, o ar parecia mais leve, as paredes menos opressoras. Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente em casa, não em sua opulência, mas na companhia de Isabela e Sofia. Aquele confronto havia sido um divisor de águas, solidificando a confiança e o respeito mútuo entre ele e sua cuidadora. Os dias que se seguiram foram marcados por uma intensidade diferente. As sessões de fisioterapia improvisadas de Isabela ganharam um novo propósito, alimentadas não apenas pela esperança, mas por uma determinação compartilhada. Arthur se entregava aos exercícios com uma dedicação que antes lhe faltava, impulsionado pela cócega que se transformara em leves movimentos involuntários e pela crença inabalável de Isabela. Certa manhã, enquanto Isabela o ajudava a se alongar, Arthur sentiu um espasmo mais forte na perna direita. Não era dor, mas uma contração muscular que ele reconheceu. Ele tentou com toda a sua força mover os dedos do pé. Isabela observava atenta com o coração na mão. E então, para o espanto de ambos, um dos dedos se moveu, minimamente, quase imperceptivelmente, mas se moveu. Um grito de alegria escapou dos lábios de Isabela. Arthur, você viu? Você moveu. Arthur olhou para o próprio pé, depois para Isabela, os olhos marejados de uma emoção que ele não conseguia nomear. Era uma mistura de alívio, gratidão e uma esperança avassaladora. Ele havia se acostumado à ideia de que nunca mais sentiria nada, que seu corpo era uma prisão. E agora um pequeno dedo do pé, um gesto tão simples, representava um universo de possibilidades. Sofia, que estava no jardim colhendo flores, ouviu o grito de Isabela e correu para dentro. O que foi, mamãe? O que aconteceu? Isabela, com os olhos brilhando, pegou a mão de Sofia e a colocou sobre o pé de Arthur. O tio Arthur está acordando as pernas dele, meu amor. Ele moveu um dedo. Sofia abriu um sorriso enorme e seus olhos se encheram de uma alegria contagiante. Eu sabia. Eu disse que elas estavam só sonhando. Arthur observava as duas, a mãe e a filha, e sentiu uma onda de carinho e proteção. Ele havia encontrado mais do que uma cuidadora. Havia encontrado uma família. Aquele pequeno movimento no dedo do pé não era apenas um sinal de recuperação física, mas o símbolo de uma nova vida que começava a se desenhar. Uma vida onde a frieza e a solidão eram substituídas pelo calor do afeto e pela promessa de um futuro. Ele sabia que o caminho seria longo e árduo, mas pela primeira vez não estava sozinho. O movimento do dedo do pé de Arthur foi o catalisador que transformou a esperança em um plano de ação concreto. A partir daquele dia, as sessões de fisioterapia de Isabela tornaram-se mais intensas, mais focadas. Ela pesquisava, lia livros antigos e modernos e adaptava cada exercício às mínimas reações do corpo de Arthur. Ele, por sua vez, respondia com uma força de vontade que surpreendia a ambos. O ceticismo havia sido substituído por uma fé inabalável, não na magia, mas na capacidade de seu corpo de se reerguer, guiado pelas mãos e pelo coração de Isabela. Os pequenos movimentos se multiplicavam. Primeiro, os dedos dos pés, depois o tornozelo, e em semanas, um leve tremor na panturrilha. Cada avanço era celebrado com a alegria contagiante de Sofia, que se tornara a maior torcedora de Arthur. Ela trazia seus bonecos para ajudar nos exercícios, inventava canções sobre pernas que dançam e, com sua inocência, transformava o árduo trabalho em um jogo divertido. A presença de Sofia, antes um segredo, agora era uma parte intrínseca da vida de Arthur. Ele se pegava sorrindo ao ouvi-la cantarolar pelos corredores ou ao vê-la brincar no jardim. A mansão, que antes parecia fria e vazia, estava cheia de vida, de risadas e de uma sensação de lar que Arthur nunca havia experimentado, nem mesmo em seus dias de glória. A relação entre Arthur e Isabela também evoluía, sutilmente, para algo mais profundo do que a de paciente e cuidadora. As longas horas juntos,
As conversas sobre a vida, os sonhos e os medos teceram um laço invisível entre eles. Ele via nela não apenas a mulher que o ajudava a andar, mas a que o ajudava a sentir, a que o ensinava a ver o mundo com outros olhos. Isabela, por sua vez, via além do homem rico e arrogante. Via um homem ferido, sim, mas com uma força interior e uma capacidade de amar que ele próprio desconhecia. Uma tarde, enquanto Isabela o ajudava a fazer um exercício de equilíbrio, Arthur, com um esforço tremendo, conseguiu sustentar o próprio peso por alguns segundos, apoiado nos braços dela. O suor escorria por sua testa, mas um sorriso de pura satisfação iluminava seu rosto. Isabela o segurava firme, seus rostos próximos, a respiração ofegante de ambos misturando-se no ar. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu. Não havia riqueza, nem cadeiras de rodas, nem o passado doloroso. Havia apenas a conexão entre duas almas, unidas por uma jornada de superação e por um sentimento que crescia silenciosamente entre eles, como uma flor rara desabrochando em meio ao deserto. O caminho para a recuperação era longo, mas a cada passo, Arthur sentia que estava não apenas recuperando o movimento de suas pernas, mas também o movimento de seu coração. O progresso de Arthur era notável, e cada pequena vitória era um eco daquela cócega inicial, um lembrete de que a vida, mesmo quando parecia estagnada, guardava surpresas. Os segundos em que ele conseguia sustentar o próprio peso estenderam-se para minutos, e os tremores nas pernas deram lugar a movimentos mais controlados. Isabela, com sua paciência infinita, celebrava cada avanço, por menor que fosse, e sua fé inabalável era o motor que impulsionava Arthur a ir além de seus próprios limites. A mansão, que antes era um refúgio de reclusão, começou a se abrir. Arthur, incentivado por Isabela e pela curiosidade de Sofia, passou a passar mais tempo fora de seu quarto. As refeições eram agora tomadas na sala de jantar, e as tardes eram preenchidas com Sofia brincando no jardim, sob o olhar atento de Arthur, que a observava da janela ou do terraço. A presença da menina trouxe uma leveza e uma alegria que ele não sabia que faltavam em sua vida. Um dia, enquanto Isabela o ajudava a se exercitar no jardim, sob o sol suave da manhã, Arthur sentiu um desejo profundo. Ele olhou para o gramado verde, para as flores coloridas que Sofia havia ajudado a plantar e para a própria Isabela, que o apoiava com uma força gentil. Isabela, ele disse, a voz um pouco embargada pela emoção, eu quero andar, não apenas mover os dedos ou ficar em pé por alguns segundos. Eu quero andar de novo, sentir o chão sob meus pés. Isabela o olhou, seus olhos cheios de compreensão. Ela sabia que aquele desejo não era apenas físico, mas uma necessidade profunda de reconquistar sua independência, de se reconectar com o mundo. Nós vamos conseguir, Arthur, ela respondeu, sua voz firme e cheia de convicção. Um passo de cada vez. Você já chegou tão longe. A partir daquele momento, o foco mudou. Isabela começou a trabalhar com Arthur em exercícios de marcha, usando barras de apoio e, eventualmente, um andador. As primeiras tentativas eram dolorosas e frustrantes. Seus músculos, adormecidos por tanto tempo, protestavam a cada esforço. Ele caía, se apoiava em Isabela, e a cada tropeço, a sombra do desespero ameaçava retornar. Mas Isabela estava sempre lá, sua mão firme em seu braço, suas palavras de encorajamento ecoando em seus ouvidos. Você consegue, Arthur. Mais um pouco. Pense em Sofia, na corrida que vocês vão dar no jardim. E Sofia era, de fato, sua maior inspiração. Ela o observava com olhos cheios de admiração, e seus aplausos e gritos de "Vai, tio Arthur!" eram o combustível que ele precisava para continuar. Aquele pequeno grupo, unido pela esperança e pelo afeto, transformava o que parecia impossível em uma realidade cada vez mais próxima. A cada passo hesitante, Arthur não estava apenas movendo as pernas. Ele estava reconstruindo sua vida, redescobrindo a si mesmo e, sem saber, caminhando em direção a um futuro que ele jamais imaginou ser possível. O dia em que Arthur deu seus primeiros passos independentes foi gravado na memória de todos na mansão. Não foi um andar elegante, mas uma série de movimentos desajeitados e hesitantes, com o andador como seu fiel escudeiro. No entanto, para Arthur, era como voar.
Isabela estava ao seu lado, com as mãos prontas para ampará-lo, mas sem tocá-lo, permitindo que ele experimentasse a plenitude daquele momento. Sofia, sentada no chão da sala, batia palmas e soltava gritinhos de alegria, como se estivesse assistindo a um espetáculo grandioso. O suor escorria pelo rosto de Arthur, mas seu sorriso era radiante. Cada passo era uma vitória, um desafio superado, uma promessa cumprida. Ele sentia o chão sob seus pés, a vibração de cada músculo trabalhando, a liberdade de seu próprio movimento. Aquele dia marcou o início de uma nova fase. O andador foi gradualmente substituído por muletas, e as distâncias percorridas aumentavam a cada sessão. Com a melhora física, a mente de Arthur também se expandia. Ele começou a se interessar novamente pelos negócios da família, que antes o pareciam tão distantes e insignificantes. Pedia relatórios, fazia perguntas, e sua inteligência aguçada, antes adormecida, voltava a brilhar. Mas, mais do que os negócios, era a presença de Isabela e Sofia que preenchia seus dias. As conversas com Isabela tornaram-se mais longas e íntimas, abordando não apenas a recuperação, mas a vida, os sonhos, as cicatrizes do passado. Ele descobriu nela uma sabedoria e uma força que o fascinavam. Uma noite, enquanto jantavam na sala de jantar, um silêncio confortável pairava no ar. Sofia já estava dormindo e Arthur e Isabela estavam sozinhos, à luz suave do lustre. Arthur a observou por um momento. A forma como a luz realçava os fios dourados em seu cabelo, a delicadeza de suas mãos enquanto segurava o copo. Ele sentiu um calor se espalhar por seu peito, um sentimento que era mais profundo do que gratidão, mais complexo do que amizade. Isabela, ele começou a voz um pouco hesitante, eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim. Você não apenas me ajudou a andar, você me trouxe de volta à vida. Isabela sorriu, um sorriso gentil que iluminou seu rosto. Eu só fiz o meu trabalho, Arthur, e você fez a parte mais difícil. Não é só isso, Arthur insistiu, seus olhos fixos nos dela. É mais do que isso, você e Sofia, vocês trouxeram luz para esta casa, para a minha vida. Eu estava em um abismo, e vocês me puxaram para fora. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu não me vejo mais sem vocês aqui. O olhar de Isabela se aprofundou, e um rubor suave coloriu suas bochechas. As palavras de Arthur eram um reconhecimento, uma declaração que ia além do profissional. O ar entre eles vibrava com uma nova intensidade, uma promessa silenciosa, de que o caminho que eles estavam trilhando juntos era muito mais do que uma jornada de recuperação. Era o início de algo novo, algo que ambos, em seus corações, sabiam que era especial, e talvez para sempre. As palavras de Arthur pairaram no ar, carregadas de uma vulnerabilidade e uma sinceridade que tocaram Isabela profundamente. Aquele "eu não me vejo mais sem vocês aqui" não era apenas um pedido, mas uma revelação, um convite para um futuro que ela, em seus sonhos mais secretos, começava a vislumbrar. O rubor em suas bochechas se intensificou e ela sentiu o coração acelerar. "Arthur", ela começou, a voz um sussurro. "Você sabe que eu e Sofia nos apegamos muito a você também. Esta casa se tornou um lar para nós." Ele assentiu, seus olhos fixos nos dela, buscando algo mais. "Eu sei, Isabela, mas eu quero que seja mais do que um lar. Eu quero que seja a nossa casa. Que vocês fiquem, não como cuidadora e criança sob meus cuidados, mas como parte da minha vida." A proposta implícita nas palavras de Arthur era clara, e Isabela sentiu uma onda de emoções a invadir. Alegria, medo, esperança. A vida que ela havia construído, tão simples e focada em Sofia, estava prestes a mudar drasticamente. Ela pensou nos desafios, nas diferenças de mundo, mas então seus olhos encontraram os de Arthur, cheios de uma ternura e uma promessa que desarmavam qualquer dúvida. "Arthur", ela repetiu, ainda processando a magnitude do que ele estava oferecendo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e Isabela, quase instintivamente, colocou a sua sobre a dele. O toque foi suave, mas a corrente elétrica que percorreu seus braços era inegável. Naquele momento, as barreiras caíram por completo. Não havia mais o patrão e a empregada, o rico e a humilde. Havia apenas Arthur e Isabela,
Duas pessoas que haviam encontrado no outro um porto seguro em meio à tempestade. Os dias que se seguiram foram repletos de uma nova atmosfera na mansão. A formalidade cedeu lugar a uma cumplicidade crescente. Arthur e Isabela passavam mais tempo juntos, não apenas nas sessões de fisioterapia, mas em conversas descontraídas, em risadas compartilhadas, enquanto Sofia contava suas aventuras na escola ou em momentos de silêncio confortável, observando o pôr do sol do terraço. Arthur, com a ajuda de suas muletas, já conseguia se locomover pela casa com maior autonomia, e cada passo era um lembrete do milagre que Isabela havia operado em sua vida. Sofia, com sua perspicácia infantil, percebia a mudança no ar. Ela via os olhares trocados, os sorrisos mais frequentes e a forma como a mão de Arthur, por vezes, pousava no ombro de sua mãe de um jeito diferente. Para ela, a ideia de ter Arthur como parte permanente de suas vidas era a coisa mais natural do mundo. Ele era o tio Arthur que a fazia rir, que a ouvia com atenção e que, de alguma forma, havia preenchido um espaço que ela não sabia que existia. No entanto, a vida, como sempre, guardava seus próprios desafios. A recuperação de Arthur, embora impressionante, ainda era um processo. E enquanto o amor florescia entre ele e Isabela, o mundo exterior, com suas expectativas e julgamentos, estava prestes a se fazer presente novamente. A felicidade que eles construíam dentro dos muros da mansão seria testada, e eles teriam que decidir se a força de seu novo laço seria suficiente para enfrentar o que viria. A mansão, antes um refúgio de cura e afeto, agora pulsava com a promessa de um futuro compartilhado. Arthur, com suas muletas, movia-se com uma confiança crescente e cada passo era um testemunho da dedicação de Isabela. A presença de Sofia, com sua alegria contagiante, transformava cada canto da casa, preenchendo-a com risadas e a inocência da infância. Aquele pequeno universo que eles haviam construído parecia inabalável, um santuário contra o mundo exterior. No entanto, a bolha de felicidade estava prestes a ser perfurada. A notícia da surpreendente recuperação de Arthur e, mais ainda, dos rumores sobre a presença constante de uma mulher e uma criança em sua mansão começou a circular nos círculos sociais e empresariais de sua família. A família de Arthur, que havia se mantido à distância durante sua fase mais sombria, agora via uma oportunidade de reaparecer. Certa tarde, enquanto Arthur e Isabela estavam no jardim, observando Sofia regar as flores, um carro de luxo parou em frente à mansão. Dele desceu Dona Cecília, a tia-avó de Arthur, uma mulher de semblante austero e olhar perspicaz, conhecida por sua influência e por ser a guardiã das tradições e do nome da família. Ao seu lado estava um primo distante, Dr. Gustavo, um médico renomado, mas com uma aura de ceticismo e superioridade. Arthur sentiu um calafrio. Ele sabia que aquela visita não era de cortesia. Dona Cecília, com sua elegância impecável, aproximou-se, seus olhos varrendo o jardim e se fixando em Isabela e Sofia com uma curiosidade fria. Arthur, meu caro, disse Dona Cecília, sua voz polida, mas com uma ponta de desaprovação. Soubemos de sua notável recuperação. É um milagre de fato, e viemos verificar pessoalmente. Arthur forçou um sorriso. Tia Cecília, Dr. Gustavo, é uma surpresa. Imagino que sim, retrucou Gustavo com um sorriso condescendente. É impressionante como a ciência tem avançado, não é? Ou talvez o que temos aqui seja um caso de fé, como alguns boatos sugerem. Seus olhos pousaram em Isabela, que se sentiu imediatamente sob escrutínio. Isabela, com a dignidade que lhe era peculiar, adiantou-se. Boa tarde. Sou Isabela, a fisioterapeuta de Arthur, e esta é minha filha, Sofia. Dona Cecília apenas assentiu brevemente, seus olhos avaliando Isabela de cima a baixo. Fisioterapeuta, entendo. E a criança mora aqui também? Arthur, sentindo a tensão no ar, interveio. Sim, tia. Isabela e Sofia são parte essencial da minha recuperação. Elas trouxeram vida de volta a esta casa e a mim. Gustavo pigarreou. Arthur, com todo o respeito, a recuperação de um caso tão grave como o seu exige acompanhamento médico especializado em um centro de reabilitação, não uma abordagem alternativa em casa. Ele olhou para Isabela com desdém. E a presença de uma criança e de uma
cuidadora em tempo integral, sem os devidos protocolos, pode ser vista como pouco profissional. As palavras de Gustavo eram um ataque velado, e Isabela sentiu o rosto queimar. Arthur, no entanto, não hesitou. Ele se apoiou firmemente nas muletas, sua postura ereta e desafiadora. Dr. Gustavo, a minha recuperação é um fato, e ela se deve inteiramente ao trabalho incansável de Isabela. Quanto à sua abordagem alternativa, foi ela quem me tirou da cama, quem me fez sentir novamente, quem me fez andar. Nenhuma clínica de reabilitação, por mais renomada que fosse, conseguiu isso. Dona Cecília observava a cena, seu olhar fixo na determinação de Arthur. Ela percebeu que aquele não era mais o homem quebrado que ela conhecia. Havia uma nova força nele, uma paixão que ela não via há anos. E a fonte dessa paixão parecia ser a mulher simples ao seu lado. O confronto estava apenas começando, e Arthur e Isabela sabiam que teriam que lutar não apenas por sua felicidade, mas pela verdade de sua jornada. O silêncio que se seguiu às palavras firmes de Arthur foi pesado, carregado de uma tensão palpável. Dona Cecília, com sua expressão impenetrável, analisava Arthur, percebendo a nova determinação em seus olhos, uma centelha que ela não via desde antes do acidente. Gustavo, por outro lado, parecia mais irritado do que surpreso, sua postura arrogante ligeiramente abalada pela defesa veemente de Arthur. Arthur, meu caro, Dona Cecília finalmente quebrou o silêncio, sua voz agora mais suave, mas com uma camada de aço por baixo. Entendo sua gratidão. É natural, mas a família tem certas expectativas. Sua recuperação é motivo de alegria, sim, mas a forma como ela está sendo conduzida e as companhias que você tem mantido são incomuns para alguém de sua posição. Seus olhos se voltaram para Isabela, que permanecia ereta, desafiando o julgamento implícito. Não questiono sua competência, senhorita Isabela, mas a linha entre o profissional e o pessoal parece estar um tanto borrada aqui. Isabela sentiu o golpe, mas não vacilou. Ela sabia que a batalha não era apenas por sua reputação, mas pela dignidade de sua relação com Arthur. Minha dedicação ao bem-estar de Arthur sempre foi e será profissional, Dona Cecília. Os resultados falam por si. E quanto à minha filha, ela é uma criança. Sua presença aqui é tão inocente quanto a de qualquer outra criança em um lar. Gustavo interveio novamente com um tom professoral. Isabela, não se trata apenas de inocência. Trata-se de imagem, de responsabilidade. Arthur é uma figura pública, e sua recuperação deve ser celebrada com a seriedade que o caso exige. Não com rumores e especulações sobre a vida pessoal. Ele lançou um olhar significativo para Arthur, como se o advertisse sobre as consequências. Arthur deu um passo à frente, aproximando-se de Isabela, um gesto protetor inconfundível. Minha vida pessoal, Gustavo, é assunto meu, e a minha recuperação, como eu disse, é obra de Isabela. Se há rumores, eles são fruto da ignorância e do preconceito. Eu não vou permitir que a felicidade que encontrei seja manchada por fofocas ou por visões antiquadas de como a vida deve ser vivida. Dona Cecília suspirou, percebendo que a discussão direta não levaria a lugar nenhum naquele momento. Muito bem, Arthur. Parece que você está mais firme em suas convicções. Mas saiba que a família está preocupada. Esperamos que você reconsidere certas decisões. Manteremos contato. Com um aceno de cabeça frio para Isabela e um olhar de desaprovação para Sofia, que havia se encolhido um pouco atrás da mãe, Dona Cecília e Gustavo se viraram e voltaram para o carro. Enquanto o carro se afastava, um silêncio pesado caiu sobre o jardim. Isabela sentiu um arrepio, uma sensação de que aquela visita era apenas o prelúdio de uma tempestade maior. Ela olhou para Arthur, que estava com a mandíbula tensa, mas seus olhos, ao encontrá-la, suavizaram-se. Me desculpe por isso, Isabela, ele disse, a voz cheia de frustração. Eles não entendem. Isabela tocou o braço dele gentilmente. Não se desculpe, Arthur. Você me defendeu. Isso significa muito para mim. Mas eles não vão desistir, não é? Arthur balançou a cabeça. Não, eles nunca desistem. Mas eu também não. Não depois de tudo o que passamos. Não depois de tudo o que você me deu. Ele pegou a mão dela, apertando-a com força.
Nós vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou deixar que eles estraguem o que construímos. As palavras de Arthur eram uma promessa, um juramento silencioso de que, apesar dos desafios que se anunciavam, o laço entre eles era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. A partida de Dona Cecília e Gustavo deixou um rastro de inquietação na mansão. Embora Arthur tivesse se mantido firme em sua defesa, a sombra do julgamento e da intromissão pairava no ar. Isabela sentiu o peso daquele olhar de desaprovação, mas a mão de Arthur em sua, um gesto de apoio inabalável, a tranquilizou. Sofia, percebendo a mudança na atmosfera, abraçou as pernas da mãe buscando conforto. "Não se preocupe, meu amor." Isabela sussurrou para a filha, acariciando seus cabelos. "Está tudo bem." Arthur levou Isabela e Sofia para dentro, a quietude da casa oferecendo um breve refúgio. Ele sentia a raiva borbulhar dentro de si. Raiva pela intromissão, pela hipocrisia e pela tentativa de minar a felicidade que ele havia encontrado. Mas mais do que raiva, havia uma determinação férrea de proteger Isabela e Sofia de qualquer mal. "Eles não vão conseguir nos separar", Arthur disse a Isabela mais tarde, enquanto Sofia brincava em seu quarto. Ele estava sentado na poltrona da sala e Isabela ao seu lado no sofá. "Eu não sou mais o homem que se curvava às expectativas da família. Você e Sofia me mostraram o que é realmente importante." Isabela o olhou com carinho. "Eu acredito em você, Arthur, mas eles são poderosos, e a sociedade, ela pode ser cruel com quem ousa ser diferente." "Então seremos diferentes", ele respondeu, com um brilho desafiador nos olhos. "Não me importo com o que pensam, contanto que tenhamos um ao outro." Nos dias que se seguiram, a ameaça da família de Arthur tornou-se mais concreta. Ligações telefônicas de advogados da família começaram a chegar, questionando a validade do contrato de Isabela, a legalidade da permanência de Sofia na mansão e até mesmo a competência de Isabela como fisioterapeuta, sugerindo que Arthur deveria ser transferido para um centro de reabilitação de alto padrão, supervisionado por médicos da confiança da família. Arthur, com a ajuda de seu próprio advogado de confiança, Dr. Almeida, enfrentou cada uma dessas investidas. Almeida, um homem experiente e leal, garantiu a Arthur que a posição de Isabela era legalmente sólida e que a família não tinha base para forçar sua saída ou a de Sofia. No entanto, a pressão era constante e o estresse começou a afetar Arthur. Embora sua recuperação física continuasse, a tensão emocional cobrava seu preço e ele sentia a fadiga mais intensamente. Isabela, por sua vez, manteve-se inabalável. Ela redobrou seus esforços, não apenas como fisioterapeuta, mas como um pilar de apoio emocional para Arthur. Ela o encorajava a continuar seus exercícios, a não se deixar abater pelas provocações e a focar na vida que estavam construindo juntos. As noites eram preenchidas com conversas longas e sussurros de conforto, fortalecendo ainda mais o laço entre eles. Sofia, alheia à complexidade dos conflitos adultos, continuava a ser a luz da casa. Sua inocência e alegria eram um lembrete constante do porquê Arthur estava lutando. Ela desenhava quadros para Arthur, contava histórias inventadas e, com sua presença, trazia momentos de leveza e riso em meio à tempestade. Apesar da turbulência, a determinação de Arthur e Isabela só crescia. Eles sabiam que a batalha seria longa, mas estavam dispostos a lutar por sua felicidade e por sua nova família. A mansão, antes um símbolo de isolamento, havia se transformado em uma fortaleza, e dentro de seus muros, o amor e a resiliência se tornavam as armas mais poderosas contra as forças que tentavam separá-los. A pressão da família de Arthur, embora não tivesse se concretizado em ações legais decisivas, manifestava-se de outras formas, mais sutis e insidiosas. Convites para eventos sociais que Arthur nunca frequentava começaram a chegar com notas veladas sobre a importância de reaparecer em público e restaurar a imagem da família. Telefonemas de parentes distantes, antes ausentes, agora perguntavam sobre sua saúde e, com um tom de curiosidade mal disfarçada, sobre aquela moça e a criança que estavam morando na mansão. Arthur, com a ajuda de Isabela, aprendeu a navegar por essa nova onda de intromissão. Ele instruía sua secretária
a filtrar as ligações e respondia aos convites com recusas polidas, mas firmes. Minha prioridade é minha recuperação e minha paz, ele repetia sem dar detalhes. No entanto, a constante vigilância e a sensação de estar sob escrutínio eram desgastantes. Isabela, por sua vez, sentia o peso dos olhares e dos comentários velados quando ocasionalmente saía com Arthur para breves passeios no parque ou para consultas médicas. As pessoas cochichavam e ela percebia os julgamentos em seus olhos, mas em vez de se abater, ela se agarrava à certeza do amor de Arthur e à alegria de Sofia. Eles não nos conhecem, Arthur, ela dizia, segurando a mão dele. Não sabem o que passamos, o que construímos. A opinião deles não importa. Apesar da turbulência externa, o santuário que eles haviam criado dentro da mansão se tornava mais forte a cada dia. As noites eram preenchidas com leituras de histórias para Sofia, jogos de tabuleiro e conversas profundas entre Arthur e Isabela. Ele compartilhava detalhes de seu passado, as pressões que sempre sentira da família, o vazio que a riqueza não preenchia. Ela, por sua vez, falava de sua vida simples, de sua paixão por ajudar os outros e do amor incondicional por Sofia. A cada revelação, a cada risada compartilhada, o vínculo entre eles se aprofundava, transformando-se em uma base sólida de confiança e afeto. Um dia, enquanto Arthur praticava seus exercícios de caminhada no jardim, apoiado nas muletas, ele parou de repente. Isabela, que o acompanhava, percebeu a mudança em sua expressão. Isabela, ele disse, virando-se para ela, seus olhos cheios de uma nova luz. Eu não quero mais viver escondido. Não quero que nossa felicidade seja um segredo ou algo pelo qual tenhamos que nos desculpar. Isabela o olhou curiosa. O que você quer dizer, Arthur? Quero que o mundo saiba, ele respondeu com uma determinação renovada. Quero que saibam que eu me recuperei, que encontrei a felicidade e que você e Sofia são a razão disso. Não vou mais me curvar às expectativas da minha família ou da sociedade. Chega de viver sob a sombra do que os outros pensam. Ele estendeu a mão para ela e Isabela a segurou. Eu quero que você seja minha esposa, Isabela. E quero que Sofia seja minha filha. Não apenas no coração, mas oficialmente. Quero construir uma vida com vocês, abertamente, sem medo. A proposta veio de forma inesperada, mas não menos poderosa. Isabela sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele homem, que um dia esteve tão quebrado, agora estava oferecendo-lhe um futuro, uma família completa, um amor que desafiava todas as convenções. Ela não hesitou. Sim, Arthur, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Sim, 1000 vezes sim. O abraço que se seguiu foi mais do que um gesto de afeto. Foi um juramento silencioso de que, juntos, eles enfrentariam qualquer desafio. A decisão de Arthur de tornar público seu relacionamento e sua intenção de se casar com Isabela era um ato de rebeldia, mas também de profunda coragem. Eles sabiam que essa atitude provocaria uma reação ainda mais forte da família, mas estavam prontos. A partir daquele momento, a batalha não seria apenas pela recuperação de Arthur, mas pela legitimação de seu amor e pela construção de uma família que para eles era a verdadeira riqueza. Aquele sim de Isabela ecoou no jardim, selando uma promessa que havia sido forjada na dor e na esperança. Arthur a abraçou com uma força que transcendia sua ainda recente recuperação física, sentindo o calor de seu corpo contra o seu, a certeza de que havia encontrado seu porto seguro. As lágrimas de Isabela eram de pura alegria, um reconhecimento de que a vida, por vezes, reserva os mais belos presentes, nos momentos mais inesperados. Nos dias que se seguiram à proposta, a mansão foi preenchida por uma atmosfera de euforia e planejamento. Sofia, ao saber que Arthur seria seu pai de verdade, pulou de alegria, abraçando-o com todo o seu pequeno ser. Para ela, a notícia era a concretização de um desejo infantil, a confirmação de que sua nova família era permanente. Arthur e Isabela sabiam que a decisão de tornar público o relacionamento e o noivado seria explosiva para sua família. Eles discutiram longamente sobre a melhor forma de fazê-lo. Arthur, cansado de jogos e subterfúgios, decidiu que a verdade seria a única arma. Ele convocaria uma reunião com os membros mais influentes de sua família
incluindo Dona Cecília e Doutor Gustavo, para anunciar suas intenções pessoalmente. A reunião foi marcada para uma semana depois, na própria mansão de Arthur. A sala de estar, geralmente um refúgio de paz, transformou-se em um palco para o confronto iminente. Dona Cecília chegou com uma comitiva de parentes, seus rostos carregados de uma mistura de curiosidade e indignação. Gustavo estava a seu lado, com um sorriso presunçoso como se esperasse o desastre. Quando todos estavam reunidos, Arthur, apoiado apenas em uma bengala, um sinal de sua notável melhora, mas também de sua independência, ficou de pé ao lado de Isabela, que segurava a mão de Sofia. A imagem deles juntos, uma unidade inabalável, era um desafio silencioso à tradição e às expectativas da família. Agradeço a presença de todos. Arthur começou, sua voz firme e ressonante. Convoquei esta reunião para compartilhar uma notícia importante sobre meu futuro e minha vida. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos tensos à sua frente. Como muitos sabem, minha recuperação foi um processo longo e, para alguns, inesperado. Devo minha vida e minha capacidade de andar novamente a Isabela. Ele apertou a mão dela. E mais do que isso, devo a ela e a Sofia a redescoberta da alegria e do propósito. Dona Cecília pigarreou, impaciente. Arthur, vá direto ao ponto. O que exatamente você pretende com essa exibição? Arthur olhou diretamente para ela sem vacilar. O ponto é este, tia Cecília. Isabela e eu vamos nos casar, e Sofia será minha filha. Não apenas de coração, mas legalmente através da adoção. A sala explodiu em murmúrios e exclamações. Dona Cecília empalideceu, e Gustavo soltou uma risada incrédula. Isso é um absurdo, Arthur. Você está sendo manipulado. Essa mulher está se aproveitando de sua vulnerabilidade. Manipulado? Arthur retrucou, sua voz subindo um tom. Eu estava vulnerável quando estava prostrado em uma cama, e nenhum de vocês estava aqui para me ajudar. Isabela estava. Ela me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Ela me deu uma família quando eu estava sozinho. Não há manipulação aqui, apenas amor e gratidão. Isso é um escândalo, uma vergonha para o nome da família, exclamou um tio. O nome da família? Arthur questionou, um sorriso amargo nos lábios. O nome da família não me salvou. O nome da família não me fez andar. O nome da família não me deu uma filha que eu amo mais do que a minha própria vida. Ele olhou para Sofia, que, embora confusa com a agitação, apertava a mão de Isabela com força. Minha felicidade não será ditada por convenções sociais ou por interesses de terceiros. Eu escolhi Isabela. Eu escolhi Sofia. E eu escolhi a minha própria vida. Dona Cecília, recuperando a compostura, levantou-se, seus olhos faiscando. Você se arrependerá disso, Arthur. O mundo lá fora não é tão complacente quanto esta sua bolha. Você está prestes a descobrir o preço de desafiar tudo o que construímos. Arthur, no entanto, não demonstrou medo. Ele olhou para Isabela, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Eu estou pronto para pagar qualquer preço, tia, porque, pela primeira vez na minha vida, estou vivendo uma vida que realmente vale a pena. A sala permaneceu em silêncio, chocada com a ousadia de Arthur. A batalha estava declarada, e a família de Arthur sabia que ele não recuaria. A declaração de Arthur ecoou na sala, silenciando os murmúrios e as exclamações. A tensão era quase palpável, e o ar parecia vibrar com a incredulidade e a fúria contida da família. Dona Cecília, com o rosto pálido e os lábios finos, lançou um último olhar de desaprovação a Arthur e Isabela, antes de se virar abruptamente e sair da sala, seguida por Gustavo e a maioria dos outros parentes, que se apressaram em acompanhá-la, como se fugissem de uma praga. Alguns poucos, mais curiosos ou menos hostis, permaneceram por um momento, observando Arthur e Isabela com uma mistura de choque e fascínio, antes de também se retirarem, deixando a mansão em um silêncio pesado. Apenas o Dr. Almeida, o advogado de Arthur, que havia permanecido discretamente em um canto da sala, aproximou-se do casal. Arthur, Isabela, ele disse, um sorriso contido nos lábios. Foi uma declaração e tanto, corajosa para dizer o mínimo. Arthur soltou um suspiro, a tensão escoando de seus ombros. Era necessário, Almeida. Não aguentava mais viver sob a sombra do que eles esperavam de mim. Ele olhou para Isabela,
que ainda estava um pouco atordoada, mas com os olhos brilhando. Pelo menos agora eles sabem onde estamos. Isabela apertou a mão de Arthur. Eles não vão facilitar as coisas, não é? Almeida assentiu. Não, Isabela. A reação deles era esperada. Dona Cecília é uma mulher de grande influência e ela não aceita ser desafiada. Preparem-se para uma campanha de pressão. Mas, juridicamente, a posição de vocês é forte. O casamento é um direito. E a adoção, se bem fundamentada e com o consentimento de Sofia e de você, Isabela, tem grandes chances de ser aprovada. Arthur assentiu, determinado. Então vamos em frente. Quero que tudo seja feito o mais rápido possível. Nos dias que se seguiram, a vida na mansão assumiu um novo ritmo. Arthur e Isabela, com a ajuda de Almeida, começaram os preparativos para o casamento e, paralelamente, o processo de adoção de Sofia. Havia documentos a serem preenchidos, reuniões com advogados e, no caso da adoção, conversas delicadas com Sofia para garantir que ela compreendesse e desejasse essa nova etapa. Sofia, com sua inocência e amor incondicional por Arthur, abraçou a ideia de ter um pai de verdade com entusiasmo. Ela já o via como tal, e a formalização era apenas um detalhe que a deixava ainda mais feliz. Eu vou ter um pai como as outras crianças? Ela perguntou a Isabela, os olhos brilhando. E o Arthur vai ser meu pai para sempre? Isabela, comovida, a abraçou. Sim, meu amor. Para sempre. Enquanto isso, a campanha de pressão da família de Arthur começou a se manifestar. Artigos discretos, mas maliciosos, começaram a aparecer em colunas sociais e blogs de fofoca, insinuando que Arthur estava sendo explorado por uma aventureira e que sua recuperação milagrosa era, na verdade, um pretexto para um golpe. Alguns de seus parceiros de negócios mais conservadores começaram a demonstrar uma frieza calculada e convites para eventos importantes foram subitamente cancelados. Arthur, no entanto, recusava-se a se abater. Ele havia se preparado para isso. Com o apoio de Isabela, ele instruiu Almeida a emitir comunicados de imprensa claros e concisos, confirmando seu noivado e a intenção de adotar Sofia, enfatizando sua felicidade e sua decisão de viver sua vida em seus próprios termos. Ele também começou a se reconectar com amigos e colegas que realmente o apoiavam, ignorando aqueles que se afastavam. Isabela, embora sentisse o peso da exposição e das fofocas, encontrava força na resiliência de Arthur e no amor que os unia. Ela sabia que a jornada seria desafiadora, mas cada obstáculo superado fortalecia a convicção de que estavam no caminho certo. A mansão, antes um refúgio, agora se tornava o centro de uma batalha, mas também de uma celebração iminente. O casamento e a adoção eram mais do que meros formalismos. Eram atos de desafio e de amor, a prova de que a verdadeira família se constrói com laços de afeto e não de sangue ou de conveniência. A campanha de pressão da família de Arthur intensificou-se nas semanas que se seguiram ao anúncio do noivado e da adoção. Não se limitava mais a artigos em colunas sociais. Agora, os ataques eram mais diretos e pessoais. Isabela passou a receber e-mails anônimos e mensagens em suas redes sociais, com acusações caluniosas e ameaças veladas. Sua reputação profissional também foi alvo, com tentativas de descreditar seu trabalho como fisioterapeuta, embora sem sucesso, dada a sua competência e o testemunho de outros pacientes. Arthur, por sua vez, enfrentava uma resistência crescente em seus círculos de negócios. Reuniões importantes eram adiadas, parcerias de longa data eram reavaliadas, e alguns membros do conselho de suas empresas, influenciados por Dona Cecília, começaram a questionar sua capacidade de liderança, insinuando que sua nova vida o estava distraindo de suas responsabilidades. A pressão era imensa, mas Arthur, fortalecido pela presença de Isabela e Sofia, recusava-se a ceder. Eles querem nos ver desistir, Isabela, ele disse uma noite enquanto jantavam em casa. Querem que eu volte a ser o Arthur que eles controlavam, mas isso nunca mais vai acontecer. Isabela segurou sua mão sobre a mesa. Eu sei, meu amor, e não vamos dar a eles essa satisfação, estamos juntos nisso. Apesar da turbulência, os preparativos para o casamento e o processo de adoção de Sofia avançavam. Arthur e Isabela decidiram por uma cerimônia íntima na própria mansão, com apenas os amigos mais próximos,
e o Dr. Almeida. Eles queriam que o dia fosse uma celebração do amor e da união, não um espetáculo para a sociedade ou uma oportunidade para a família de Arthur causar mais problemas. O processo de adoção, por sua vez, era mais complexo. Envolvia visitas de assistentes sociais, entrevistas e a análise de documentos. Sofia, com sua espontaneidade, encantava a todos que a conheciam, e sua alegria em ter Arthur como pai era evidente. No entanto, o advogado da família de Arthur, um homem astuto e implacável, tentava a todo custo encontrar brechas, questionando a estabilidade da nova família e a idoneidade de Isabela, tentando pintar um quadro de oportunismo. Dr. Almeida, no entanto, era um muro contra essas investidas. Ele havia reunido um dossiê impecável sobre a vida de Isabela, seu histórico profissional e a relação amorosa e estável que ela e Arthur haviam construído. Ele também apresentou relatórios médicos detalhados sobre a recuperação de Arthur, mostrando que ele estava mais forte e mais lúcido do que nunca, e que a presença de Isabela havia sido fundamental nesse processo. Em meio a essa batalha legal e social, um momento de rara paz e clareza surgiu. Uma tarde, enquanto Arthur e Isabela revisavam os últimos detalhes para a cerimônia, Sofia entrou na sala, segurando um desenho. Era um retrato da família, ela, Isabela e Arthur de mãos dadas, com um grande sol sorridente no céu e uma casa com um coração na porta. "Olha, mamãe." "Olha, papai Arthur," ela exclamou, estendendo o desenho. "Nossa família." Arthur e Isabela se entreolharam emocionados. Aquele simples desenho de criança era um lembrete poderoso do que realmente importava. Não eram as fofocas, nem as ameaças, nem as manobras legais. Era o amor que os unia, a família que estavam construindo, a felicidade que irradiava de Sofia. "É lindo, meu amor," Isabela disse, beijando a cabeça da filha. Arthur pegou o desenho, seus olhos marejados. "É a coisa mais linda que já vi, Sofia. Nossa família." Naquele momento, toda a pressão externa pareceu diminuir. Eles sabiam que a luta continuaria, mas a certeza de que estavam lutando pelo que era certo, por amor e por uma vida autêntica, dava-lhes a força para enfrentar qualquer adversidade. O casamento se aproximava, e com ele, a promessa de um novo capítulo, selado não por sangue ou fortuna, mas por um amor inabalável. O dia do casamento amanheceu com um sol suave banhando os jardins da mansão, prometendo um dia de luz e calor. Não havia a grandiosidade esperada para um evento envolvendo a família de Arthur, mas sim uma intimidade e um calor que superavam qualquer pompa. A mansão, decorada com flores colhidas do próprio jardim e arranjos simples, mas elegantes, irradiava uma atmosfera de celebração genuína. Isabela vestia um vestido branco fluido, sem ostentação, que realçava sua beleza natural e seu sorriso radiante. Sofia, em um vestidinho de renda que combinava com o da mãe, pulava de um lado para o outro, a excitação mal contida. Ela seria a florista, um papel que levava com a seriedade e a alegria de uma criança. A ausência da família de Arthur era notável, mas não sentida. Em vez de um vazio, havia um espaço preenchido pela presença de amigos verdadeiros. O Dr. Almeida, a fisioterapeuta que havia cuidado de Arthur nos primeiros dias, alguns colegas de trabalho leais e a pequena equipe da mansão, que se tornara parte da família. Arthur esperava por Isabela no altar improvisado no jardim, sob um arco de rosas. Ele estava impecável em um terno sob medida, e seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e uma felicidade profunda. Olhando para o caminho que o trouxe até ali, o acidente, a escuridão, a lenta e dolorosa recuperação e a luz que Isabela e Sofia trouxeram, ele sentiu uma gratidão avassaladora. Ele não estava apenas se casando, estava renascendo. Quando Isabela caminhou em sua direção, guiada por Sofia, que espalhava pétalas de rosa com um sorriso banguela, o tempo pareceu parar. Arthur sentiu um nó na garganta. Ela era a prova viva de que a vida podia surpreender, que o amor podia curar e que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz, com palavras simples, mas carregadas de significado. Os votos de Arthur e Isabela eram promessas de companheirismo, de apoio mútuo, de amor incondicional. Arthur, ao olhar para Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, incluiu-a em seus votos,
prometendo ser o pai que ela merecia, um pilar de força e carinho. Isabela, por sua vez, prometeu a Arthur que estaria ao seu lado em cada passo, em cada desafio, construindo uma vida juntos, baseada na verdade e no afeto. Após o sim e o beijo que selou a união, a pequena assembleia irrompeu em aplausos e lágrimas de alegria. Sofia correu para abraçar os pais e o trio se uniu em um abraço que era a imagem perfeita de uma família completa. O almoço que se seguiu foi um banquete de risadas, histórias e brindes sinceros. A leveza e a alegria eram palpáveis, um contraste gritante com a tensão que a família de Arthur sempre trazia. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, o Dr. Almeida se aproximou de Arthur e Isabela, um envelope nas mãos. "Tenho uma última surpresa para vocês", ele disse, um sorriso largo no rosto. "O processo de adoção de Sofia foi finalizado hoje de manhã. Ela é oficialmente a filha de vocês, Arthur. A notícia no dia do casamento foi o presente mais precioso." Isabela levou as mãos à boca, os olhos marejados. Arthur pegou o envelope, abriu-o e leu o documento, sentindo uma onda de emoção. Ele olhou para Sofia, que brincava despreocupadamente no jardim, e depois para Isabela, sua esposa, a mãe de sua filha. "Agora sim", Arthur sussurrou para Isabela, apertando a mão dela. "Agora somos uma família completa. E nada, nem ninguém pode tirar isso de nós." Aquele dia, que começou como uma celebração do amor entre duas pessoas, culminou na formalização de uma família, um ato de amor e de desafio que selava o novo capítulo de suas vidas. A batalha externa ainda existia, mas dentro dos muros daquela mansão, eles haviam construído um refúgio de paz e felicidade inabalável. A lua de mel de Arthur e Isabela não foi em um destino exótico, mas sim nos jardins e nos corredores da própria mansão. Agora, um lar que pulsava com a energia de uma família recém-formada. Os primeiros dias, como marido e mulher, e como pais oficiais de Sofia, foram preenchidos por uma felicidade simples e profunda. Eles passavam horas brincando com Sofia, lendo histórias, explorando cada canto da propriedade e, acima de tudo, desfrutando da paz de estarem juntos, sem as sombras da incerteza ou da doença pairando sobre eles. Arthur sentia uma leveza que nunca imaginou ser possível. A responsabilidade de ser pai, antes uma ideia distante, agora era uma realidade gratificante. Ele se deliciava com os pequenos gestos de Sofia. Seu abraço apertado, seu riso contagiante, a forma como ela o chamava de Papai Arthur, com uma naturalidade que aquecia seu coração. Isabela, por sua vez, florescia na segurança daquele amor. A tensão que antes a acompanhava, fruto da incerteza e da luta pela vida de Arthur, deu lugar a uma serenidade que a deixava ainda mais bonita. No entanto, a bolha de felicidade não duraria para sempre. A notícia do casamento e principalmente da adoção de Sofia vazou para a imprensa, não por iniciativa de Arthur, mas, sem dúvida, por alguém da família que queria causar mais tumulto. As manchetes eram sensacionalistas. Herdeiro milionário adota filha de fisioterapeuta em casamento secreto. Escândalo na família, sobrenome de Arthur, fortuna em risco com nova herdeira. A reação da família de Arthur foi imediata e furiosa. Dona Cecília, sentindo-se duplamente desafiada e humilhada, convocou uma coletiva de imprensa improvisada, onde, com sua voz embargada e um ar de profunda tristeza, lamentou publicamente as decisões imprudentes de seu sobrinho, insinuando que ele estava sendo coagido e que a verdadeira família estava preocupada com seu bem-estar e seu patrimônio. Gustavo, ao seu lado, reforçava as acusações falando em desvio de caráter e influência indevida. A mídia, ávida por drama, amplificou a narrativa da família, pintando Isabela como uma oportunista e Arthur como uma vítima de sua própria fragilidade. Os telefones da mansão não paravam de tocar e repórteres acampavam nos portões, tentando obter uma declaração. Arthur e Isabela, porém, estavam preparados. Com a orientação do Dr. Almeida, eles decidiram não entrar no jogo da mídia sensacionalista. Em vez disso, Arthur emitiu um comunicado oficial curto e direto, reiterando sua felicidade, seu amor por Isabela e Sofia e sua determinação em proteger sua família contra qualquer ataque.
Ele enfatizou que todas as suas decisões eram tomadas em plena consciência e que qualquer insinuação em contrário seria tratada legalmente. Eles querem nos arrastar para a lama, Arthur, Isabela observou enquanto liam os jornais. Mas não vamos permitir. Não mesmo. Arthur concordou apertando a mão dela. Nossa resposta será nossa vida, nossa felicidade, que a força da nossa união. Apesar da tempestade midiática e da hostilidade da família, a mansão permaneceu um santuário. Eles blindaram Sofia da maior parte da confusão, mantendo sua rotina normal e garantindo que ela se sentisse segura e amada. Arthur retomou gradualmente suas responsabilidades nos negócios, mas agora com uma nova perspectiva. Ele estava determinado a provar que sua capacidade de liderança não havia sido comprometida, mas sim fortalecida por sua nova família. A batalha contra a família de Arthur estava longe de terminar. Na verdade, parecia apenas ter começado uma nova fase, mais intensa e pública. Mas Arthur e Isabela não estavam mais sozinhos. Eles tinham um ao outro e tinham Sofia. E essa união forjada na adversidade e selada pelo amor era a sua maior arma contra qualquer adversário. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A tempestade midiática, embora barulhenta, não conseguiu abalar a estrutura que Arthur e Isabela haviam construído. Eles se recusaram a se deixar consumir pela raiva ou pela frustração, focando sua energia em fortalecer seu lar e em proteger Sofia da toxicidade externa. A mansão, antes um símbolo de isolamento para Arthur, transformou-se em um refúgio, um porto seguro onde o amor e a verdade prevaleciam sobre as mentiras e a malícia. Arthur, com a ajuda do Dr. Almeida, começou a contra-atacar no campo legal. Ele instruiu seu advogado a iniciar processos por difamação contra os veículos de comunicação, que publicaram as acusações mais infundadas e, mais importante, a enviar notificações formais à família, alertando-os sobre as consequências legais de suas ações. A estratégia de Arthur não era apenas se defender, mas também mostrar que ele não seria mais uma vítima passiva. Ele estava no controle de sua vida e de seu patrimônio. No âmbito dos negócios, a pressão era mais sutil, mas persistente. Alguns parceiros se afastaram, mas outros, aqueles que realmente valorizavam a integridade de Arthur e sua visão de negócios, permaneceram leais. Arthur aproveitou a oportunidade para reestruturar algumas de suas empresas, cortando laços com aqueles que não compartilhavam de seus valores e investindo em projetos que refletiam sua nova filosofia de vida, mais ética, mais sustentável e com um foco maior no bem-estar social. Ele estava provando na prática que sua nova vida o tornava um líder mais forte e consciente, e não o contrário. Isabela, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. O assédio da imprensa e as fofocas a afetavam, mas ela encontrava forças em seu trabalho e na alegria de Sofia. Ela continuou atendendo seus pacientes, muitos dos quais expressavam apoio e admiração por sua coragem. A comunidade de fisioterapeutas, ciente de sua reputação impecável, também se manifestou em sua defesa, publicando notas de repúdio às calúnias. Um dia, enquanto Isabela levava Sofia para um parque próximo, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que parecia ser uma das vizinhas mais antigas da mansão, aproximou-se delas. Isabela se preparou para mais um olhar de julgamento ou uma pergunta indiscreta, mas a mulher sorriu calorosamente. Dona Isabela, certo? Sou a senhora Elara. Moro aqui perto há muitos anos. Ela disse, sua voz gentil. Só queria dizer que não dê ouvidos a essas bobagens que andam dizendo. Eu conheço o Arthur desde criança. Ele sempre foi um bom rapaz, mas parecia tão infeliz. Desde que você e a pequena Sofia chegaram, a mansão tem uma luz diferente. Ele está radiante. É um prazer ver isso. As palavras da senhora Elara foram um bálsamo para a alma de Isabela. Era um lembrete de que, apesar da hostilidade de alguns, havia pessoas que viam a verdade e que torciam por sua felicidade. Aquele pequeno gesto de solidariedade, vindo de uma estranha, reforçou a convicção de que estavam no caminho certo. À noite, Isabela contou a Arthur sobre o encontro. Ele a abraçou, sentindo o calor daquele apoio inesperado. Veja, meu amor, ele disse, nem todos estão contra nós.
A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Apesar das batalhas, a vida na mansão seguia um ritmo de crescimento e adaptação. Arthur e Isabela estavam aprendendo a navegar as complexidades de sua nova realidade, juntos. Eles sabiam que a família de Arthur não desistiria facilmente. Mas cada dia que passava, cada sorriso de Sofia, cada momento de paz que compartilhavam, era uma vitória. A verdadeira força não estava na fortuna ou no sobrenome, mas na união inabalável de uma família construída sobre o amor e a resiliência. O processo legal iniciado por Arthur contra os difamadores e, indiretamente, contra a família que orquestrava os ataques, começou a ganhar forma nos tribunais. As primeiras audiências preliminares eram tensas, com os advogados de Dona Cecília e Gustavo tentando desqualificar as acusações de Arthur, alegando que ele estava sendo sensível demais, ou que as reportagens eram liberdade de imprensa. No entanto, o doutor Almeida e a equipe jurídica de Arthur haviam reunido provas irrefutáveis de calúnia e difamação, incluindo e-mails, mensagens e testemunhos anônimos que, rastreados, apontavam para a origem na rede de contatos da matriarca. A resposta de Dona Cecília não demorou a vir, e foi um golpe baixo, direto no coração da nova família de Arthur. Através de seus advogados, ela entrou com uma petição para revisar o processo de adoção de Sofia, alegando irregularidades e questionando a capacidade parental de Isabela e, mais uma vez, a sanidade mental de Arthur, insinuando que ele ainda não estava plenamente apto a tomar decisões de tamanha importância. A manobra era clara: desestabilizar o alicerce da família usando a criança como peão. A notícia da petição chegou à mansão como um choque. Isabela sentiu um frio na espinha. Não era apenas sobre eles agora. Era sobre Sofia, sobre a segurança e a estabilidade da filha. Arthur, ao saber da jogada, sentiu uma raiva fria e controlada. Ele havia superado a raiva explosiva de antes, substituindo-a por uma determinação inabalável. Eles não vão tocar na Sofia, Arthur declarou, sua voz firme, enquanto segurava a mão de Isabela. Isso é inaceitável. O Dr. Almeida já está ciente e vamos lutar com tudo o que temos. O Dr. Almeida, de fato, já estava mobilizando sua equipe. Ele sabia que essa era a cartada mais cruel da família de Arthur e que exigiria uma defesa ainda mais robusta. Relatórios psicológicos de Sofia, comprovando seu bem-estar e a felicidade em seu novo lar, seriam cruciais. Além disso, a reputação impecável de Isabela e a recuperação notável de Arthur seriam os pilares da defesa. Em meio a essa nova batalha, um dia Sofia, que já estava na escola e aprendendo a ler as primeiras palavras, entrou na sala de estar com um jornal nas mãos. Seus olhos pequenos e curiosos percorriam as letras grandes de uma manchete que falava sobre a disputa pela herança de Arthur e mencionava seu nome. Ela não entendia o significado completo, mas sentia a tensão no ar. Papai Arthur, mamãe Isabela, ela perguntou apontando para o jornal. Por que meu nome está aqui e por que a vovó Cecília está brava? Arthur e Isabela se entreolharam. Era a primeira vez que Sofia demonstrava perceber a turbulência externa. Eles se ajoelharam ao lado dela, um de cada lado, e Arthur pegou o jornal, dobrando-o para que a manchete não ficasse visível. Sofia, meu amor, Isabela começou com a voz suave. Às vezes, as pessoas falam coisas que não são verdadeiras, ou que não entendem bem, mas não se preocupe com isso. O importante é que nós somos uma família, e nós te amamos muito, muito mesmo. Arthur abraçou Sofia com força. É como uma história, meu anjo. E na nossa história, o que importa é o nosso amor. Ninguém pode mudar isso. Você é nossa filha, e sempre será. E nós vamos te proteger de tudo. Sofia olhou para eles, seus olhos azuis brilhando com a confiança de uma criança. Ela abraçou os pais de volta, apertado. Eu também amo vocês, ela murmurou. E o simples ato de seu amor e sua inocência dissipou a tensão no ar. Naquele momento, Arthur e Isabela sentiram uma renovada onda de força. A tentativa de Dona Cecília de usar Sofia contra eles só serviu para cimentar ainda mais a determinação do casal. Eles não estavam apenas lutando por si mesmos, mas pela paz e pelo futuro de sua filha. A família, construída com tanto esforço e amor, era inquebrável.
E eles provariam isso a todos, no tribunal e na vida. A batalha legal pela adoção de Sofia intensificou-se, transformando os dias de Arthur e Isabela em uma corrida contra o tempo e a malícia. O Dr. Almeida, com sua vasta experiência e rede de contatos, mobilizou os melhores especialistas em direito de família e psicologia infantil. Relatórios detalhados sobre o desenvolvimento saudável de Sofia, seu apego seguro aos pais e o ambiente amoroso e estável que a mansão proporcionava foram meticulosamente preparados. Psicólogos infantis atestaram a felicidade e a adaptação da menina, desmantelando qualquer alegação de irregularidade ou incapacidade parental. Isabela, com sua formação e experiência, colaborou ativamente na compilação desses relatórios, fornecendo insights valiosos sobre o bem-estar emocional de Sofia. Ela se sentia como uma leoa protegendo seu filhote, e cada documento, cada testemunho, era um escudo contra as acusações infundadas. Arthur, por sua vez, dedicava-se a garantir que todos os recursos legais estivessem disponíveis, além de continuar a gerenciar seus negócios com uma resiliência impressionante, provando sua plena capacidade mental e profissional. A primeira audiência sobre a revisão da adoção foi marcada por uma atmosfera carregada. Dona Cecília e Gustavo estavam presentes, com suas expressões frias e calculistas, observando Arthur e Isabela com um misto de desprezo e falsa preocupação. Arthur e Isabela, de mãos dadas, mantiveram a compostura, seus olhos fixos no juiz, determinados a defender sua família. Sofia não estava presente, pois foi decidido que seria melhor poupá-la daquele ambiente hostil. Durante a sessão, os advogados de Dona Cecília apresentaram seus argumentos, tentando pintar um quadro de um Arthur fragilizado e uma Isabela oportunista, que teriam se aproveitado da situação. Eles questionaram a rapidez do processo de adoção e a falta de laços de sangue, tentando deslegitimar a relação. No entanto, a defesa de Arthur e Isabela foi contundente. O advogado de Arthur apresentou os relatórios psicológicos, os testemunhos de vizinhos como a senhora Elara e até mesmo de membros da equipe da mansão que atestavam o amor e o cuidado dedicados a Sofia. O Dr. Almeida, em um depoimento emocionado, falou sobre a transformação de Arthur e o papel vital de Isabela e Sofia em sua recuperação, desmentindo qualquer insinuação sobre sua sanidade. O ponto alto da audiência veio quando o juiz, após ouvir os argumentos e analisar as provas, fez uma pergunta direta ao advogado de Dona Cecília. Qual é o interesse legítimo de sua cliente em desestabilizar a vida de uma criança que está comprovadamente feliz e bem cuidada em seu novo lar? A pergunta ecoou na sala, deixando os advogados da matriarca sem uma resposta convincente. Embora a decisão final não fosse imediata, a audiência terminou com um sentimento de vitória para Arthur e Isabela. A postura do juiz e a força das provas apresentadas por sua defesa indicavam que a balança da justiça pendia para o lado deles. Ao saírem do tribunal, Arthur e Isabela sentiram um alívio momentâneo, mas sabiam que a guerra ainda não estava ganha. Naquela noite, de volta à mansão, Sofia correu para abraçá-los assim que entraram. Ela não perguntou sobre o tribunal, mas seus olhos mostravam uma curiosidade infantil. Arthur a pegou no colo e Isabela se juntou ao abraço. "Tudo bem, meu amor." Arthur sussurrou, beijando o cabelo de Sofia. "Está tudo bem. Papai e mamãe estão aqui. E você está segura." Aquele abraço triplo no calor do lar era a verdadeira resposta a todas as acusações e ataques. Eles estavam juntos, e o amor que os unia era a prova mais forte de sua família. A batalha continuaria, mas eles estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o que viesse, desde que tivessem um ao outro e a pequena Sofia. Apesar do otimismo cauteloso após a primeira audiência, a família de Arthur não se deu por vencida. Dona Cecília, ferida em seu orgulho e determinada a desestabilizar a nova vida do sobrinho, recorreu a táticas ainda mais sujas. Percebendo que a via legal direta para deslegitimar a adoção estava se tornando inviável, ela decidiu atacar o ponto mais vulnerável de Arthur, seu legado e sua reputação no mundo dos negócios. Boatos começaram a circular em círculos financeiros e sociais, insinuando que Arthur estava sofrendo de recaídas de sua doença,
que sua capacidade de tomar decisões de negócios estava comprometida e que a empresa estava em risco sob sua liderança instável. As ações de algumas de suas companhias sofreram pequenas quedas, e alguns investidores, assustados pelos rumores, começaram a questionar a solidez de seus empreendimentos. Arthur, com a ajuda de seu conselho de administração leal e do Dr. Almeida, agiu rapidamente para conter o dano. Ele convocou reuniões com os principais acionistas, apresentando relatórios financeiros impecáveis e projeções de crescimento sólidas. Mais do que isso, ele fez aparições públicas controladas, mostrando-se forte, lúcido e completamente no comando. Em uma dessas aparições, ele fez uma declaração poderosa, sem mencionar diretamente sua família, mas deixando claro que não toleraria ataques infundados. Minha saúde e minha capacidade profissional estão mais robustas do que nunca, ele afirmou, com a voz firme. Qualquer tentativa de desestabilizar minhas empresas ou minha família será tratada com a máxima seriedade e rigor legal. Enquanto Arthur lidava com a frente empresarial, Isabela se viu em uma situação delicada em sua própria vida profissional. Embora seus pacientes e colegas a apoiassem, a pressão da mídia e os olhares curiosos começaram a afetar a privacidade de sua clínica. Alguns pacientes, relutantes em se envolver em um escândalo público, cancelaram consultas. Isabela sentiu o peso da injustiça, mas se recusou a ceder. Ela redobrou seus esforços, oferecendo palestras gratuitas sobre bem-estar e resiliência e usando sua plataforma para mostrar sua integridade e profissionalismo. Um dia, enquanto Arthur estava em uma importante reunião de negócios e Isabela atendia na clínica, Sofia teve um pequeno incidente na escola. Nada grave, apenas um arranhão no joelho durante a recreação. Mas o susto fez com que a professora ligasse imediatamente para a mansão. A babá, preocupada, informou Arthur e Isabela. Ambos correram para a escola, encontrando Sofia com um curativo e um bico nos lábios. Ao vê-los, os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, não pela dor física, mas pelo alívio de vê-los. Papai Arthur, mamãe Isabela, ela exclamou, correndo para os braços deles. Arthur a pegou no colo e Isabela beijou sua testa. Está tudo bem, meu amor. Estamos aqui, Isabela tranquilizou. Naquele momento, enquanto a abraçavam, a fúria dos ataques externos parecia diminuir. O mundo lá fora podia ser cruel, mas o universo deles, o universo que girava em torno de Sofia, era de amor e proteção incondicional. O pequeno arranhão no joelho de Sofia foi um lembrete vívido do que realmente importava, a segurança e a felicidade de sua filha. Ao voltarem para casa, Arthur e Isabela conversaram sobre a exaustão que sentiam, mas também sobre a força que encontravam um no outro e em Sofia. Eles sabiam que a batalha seria longa e que Dona Cecília não pararia. Mas cada ataque, cada tentativa de separá-los, só servia para fortalecer ainda mais os laços que os uniam. A mansão, com seus jardins e corredores agora preenchidos pela risada de uma criança e pelo amor de uma família, era um bastião inexpugnável contra a malícia do mundo. Eles estavam exaustos, mas não quebrados. E isso, por si só, era uma vitória. A batalha legal e midiática atingiu seu clímax. A petição de Dona Cecília para anular a adoção de Sofia foi finalmente julgada. Em uma sala de tribunal lotada, onde a tensão era quase palpável, o juiz proferiu sua decisão. Com uma voz clara e firme, ele rejeitou categoricamente as alegações da matriarca, citando a vasta documentação apresentada pela defesa de Arthur e Isabela, os depoimentos de especialistas e, acima de tudo, o bem-estar inquestionável de Sofia.